A ansiedade não nasce do nada. Ela é uma resposta do corpo e da mente diante do desconhecido, do excesso de exigência, da falta de segurança emocional. Às vezes ela é leve, como uma agitação antes de um compromisso importante. Outras vezes ela se transforma em um peso constante no peito, em noites mal dormidas, em pensamentos que não param. Neste vídeo, vamos entender o que está por trás da ansiedade, as bases emocionais que a sustentam, os níveis em que ela se manifesta e os caminhos possíveis para aliviar, tratar e transformar essa experiência. Porque a ansiedade não é fraqueza, é um sinal, e quando escutamos com atenção, podemos encontrar novas formas de viver com mais equilíbrio e paz. Pensamento cuja qualidade maltrata você, te faz mal, te induz a um crescente movimento negativo de estado de alma, de atitudes, de escolhas. E quando nós verificamos que estamos com pensamentos obsessivos, precisamos verificar algumas coisas. Primeiro, quais os nossos hábitos diários que estão contribuindo para que a qualidade dos nossos pensamentos sejam negativas? Estamos assistindo séries negativas, violentas, com muitas cenas horrorosas, novelas que te enchem a cabeça de intrigas, problemas que não são seus? Não são seus, mas que de certo modo influenciam suas emoções. Você está lidando com problemas alheios que não te dizem respeito, mesmo que sejam de pessoas que você ama, mas que são problemas delas? Você se julga obrigado a resolver as questões dos outros? Você está suportando situações opressivas, assédios, abusos morais? Você está convivendo com um período de escassez, em que tudo falta, em que você não consegue achar solução para as necessidades econômicas, as necessidades funcionais da sua vida? Percebe quanta coisa pode influenciar na manutenção de um pensamento obsessivo? E detalhe, os pensamentos obsessivos que você tem, que você identifica que te fazem mal, são pensamentos que te induzem a desanimar da vida? Então nós precisamos fazer um trabalho. Primeira coisa é administrar sua rotina para controlar todos aqueles primeiros elementos que eu citei. Às vezes a gente pensa em hipnose, é aquilo que a gente faz no consultório de terapia. Não é só isso não. Nós também nos hipnotizamos com os programas de TV, com as músicas que a gente ouve, e isso faz mal. Se a gente não souber selecionar a qualidade daquilo que a gente absorve, vai nos adoecer, vai nos influenciar. Já comprovaram que aqueles matadores compulsivos, os seriais americanos, principalmente, pesquisas americanas comprovaram que essas pessoas que partiram para esses atos tinham hábitos de assistirem filmes de terror, filmes de violência, jogar videogames de violência, crueldade, sadismo. Então você percebe que existe sim uma influência hipnótica dos assuntos sobre a nossa mente, dos assuntos que a gente cultiva para a nossa mente. Se você reparar como um monge budista ou alguém que pratica yoga, meditação, fala, você já vai perceber que existe paz na expressão, existe beleza na escolha das palavras, na impostação da voz, no semblante da pessoa. Então, esses são exemplos claros de que, se você tem pensamentos obsessivos, é preciso cuidar, principalmente se você tiver algum diagnóstico de depressão, por exemplo.
de instabilidade de humor na bipolaridade, por exemplo. A falta dos hormônios do prazer, da tranquilidade, também nos induzem a um enfraquecimento mental. A nossa alimentação também prejudica o funcionamento mental. Alimentos condimentados, bebidas alcoólicas, alimentos industrializados também interferem. Quanto mais natural é uma alimentação, principalmente à base de frutas, melhor é o nosso funcionamento metabólico, melhor nossa mente. Se o nosso intestino estiver constipado, inflamado, nós teremos uma série de problemas de saúde e, principalmente, o prejuízo à nossa qualidade mental. Então veja que em poucos minutos eu relacionei para você diversos pontos que você precisa analisar para entender o pensamento obsessivo. E existem também casos em que nós temos o toque e uma série de outros transtornos que nos induzem ao pensamento fixo, na ideia fixa, ruminante, que precisam de tratamento, terapia e psiquiatra, os tratamentos psicofármacos, que vão regular esse turbilhão hormonal que está aí, possivelmente sendo desencadeado por esses pensamentos e induzindo a alimentação desse ciclo que não acaba nunca. Ok? Pensamento obsessivo, você controla. É só você querer. Quanto mais eu trabalho, mais eu percebo que a ansiedade está muito relacionada com a história de vida da pessoa. Não somente com os problemas existenciais da atualidade ou alguma marca recente. Hoje, atendendo uma cliente com uma queixa de ansiedade muito forte, alguns sintomas de síndrome do pânico, insônia, eu trabalhei com ela a hipnose, a hipnoterapia. A hipnoterapia é uma alternativa muito interessante quando a pessoa está enfrentando questões relacionadas a traumas e que na terapia convencional leva tempo para chegar na resposta. Além da questão bioquímica, que já está sendo acompanhada, como eu já falei antes, problemas bioquímicos são tratamentos farmacológicos ou reposições a partir de uma alimentação balanceada. Mas na questão das situações que geram os adoecimentos, veja bem, nem sempre vem a partir de um trauma, mas de um padrão que foi assimilado lá atrás. Hoje, na experiência da hipnose dessa cliente, é muito interessante, a gente segue uma intuição. Era uma hipnose diferente, que necessariamente não a levaria a uma regressão em que ela marcasse o lugar. Eu desejei levá-la até a fase intrauterina, porque no andar da terapia dela, eu percebi que possivelmente a ansiedade dela estaria relacionada com um padrão assimilado. Vejamos o que aconteceu. Eu a levei para a fase intrauterina. A coloquei numa situação de muito conforto, a princípio numa poltrona muito macia, isso lá na indução hipnótica, e devagarinho fui colocando dentro do útero da mãe dela. Quando a coloquei no útero da mãe, ela se agitou bastante. Então, fiz o tratamento também sobre a mãe, levando em conta o meu conhecimento sobre a influência da bioquímica sobre o feto. Nós sabemos que crianças geradas por pessoas que usam drogas, nascem com dependência à droga. E elas sofrem muito no pós-nascimento porque elas precisam ser desmamadas daquela substância que está na corrente sanguínea delas. Existe, inclusive, hoje iniciativas em que essas crianças, além de toda a assistência médica, recebem também o aconchego dos abraços. Existem campanhas que convidam pessoas a irem aos berçários abraçar crianças que choram muito devido à dependência que ela já tem. Então, quando a levei até o útero, ela se recuou, ela se contraiu e tratei da mãe, porque imaginei que a mãe também estivesse ansiosa, com medo. Então, coloquei a mãe recebendo afeto, proteção e acolhimento. E à medida que essa mãe, na hipnose, na indução, foi recebendo afeto, proteção e aconchego,
eu fui sugerindo que a glândula pituitária dela estava gerando ocitocina, despejando ocitocina na corrente sanguínea, que é o hormônio do bem-estar, do amor, um anestésico natural, e que devagarinho, naquela coisa de levar as palavras suavemente, suavemente, a substância foi envolvendo também o bebê. Foi alimentando o bebê também de bem-estar, de sensação de segurança, de amor, de afeto. E essa cliente foi suavizando as feições e foi se acalmando, se acalmando. E essa cliente que só dorme à base de remédios, a partir desse trabalho, durante a sessão de hipnose, foi convidada a dormir por 20 minutos. Ela relaxou e dormiu por 20 minutos. Ao final de 20 minutos eu a retornei, a convidei a retornar do transe, e ela relatou que ela não se lembrava que a mãe teve uma gravidez agitada, que ela era uma pessoa extremamente ansiosa. Então veja bem de onde surgiu a ansiedade dessa cliente. Foi a partir do padrão hormonal da mãe. E veja bem, droga, a gente sabe que é ruim, mas quando o corpo começa a ser dependente, a gente precisa buscar. Esse é o problema de quem experimenta a droga. Se vicia, se torna dependente e começa a precisar buscar mesmo quando faz mal. Qual é a maneira que uma pessoa viciada em adrenalina consegue suprir sua dependência? Procurando problema para resolver, sarna para se coçar, cabelo em ovo, né? Então, essa cliente, ela admite que ela passou a vida sendo um porto seguro para a família. Aquela que resolve tudo, aquela que carrega tudo nas costas, aquela que pensa. Então, veja bem, como um mecanismo natural de busca da substância na qual ela possivelmente estava viciada, adrenalina, cortisol, noradrenalina, ela assimilou um modelo de vida que a alimentava daquela substância. Agora, a partir desse instante, dentro da hipnoterapia, nós vamos desacelerar esse padrão. Nós vamos trabalhar para reeducar esse cérebro a sentir leveza, tranquilidade, desligar, acalmar a atividade glandular dessa pessoa. Imagine, a gente às vezes fica pensando, poxa, mas se é um padrão assimilado no nascimento, na geração, como, né? Nós vamos trabalhar nessa direção e depois eu volto para contar os resultados. Então, achei muito interessante revelar, contar para vocês esse fenômeno, porque muitas vezes a gente acha que os nossos problemas vêm de traumas, e não, nem sempre. Muitas vezes vem de um padrão que está vindo na corrente sanguínea da nossa mãe, veja bem. Então, fica aqui essa informação. No futuro, eu volto a contar, para contar como é que foi o andar da carruagem, como é que foi o tratamento dessa querida. Então, até lá, um abraço, e se você gostou, compartilhe, mostre para as pessoas que você conhece que têm ansiedade. Quem sabe é o mesmo padrão, é o mesmo assunto, né? Um abração. Ansiedade. Talvez algo que você conheça muito bem. Bem, dentro da questão da ansiedade, nós, quando vamos atender uma pessoa que relata alguns dos sintomas, nós precisamos avaliar o nível dessa ansiedade para saber se a gente está diante de uma ansiedade normal, diante de uma situação que apresenta riscos. Por exemplo, vou fazer um teste para ser promovido na empresa, então é normal que surja essa ansiedade. Eu vou fazer uma prova física para passar no concurso da polícia, então eu preciso estar alerta. Tudo isso é uma ansiedade normal, certo? A ansiedade, ela tem um lado muito positivo, porque quando nós estamos ansiosos, é porque alguma coisa do ambiente está nos avisando que precisamos ser atentos, nós precisamos estar com os bons reflexos, com o pensamento organizado, para termos um pensamento coerente com a situação que a gente vai enfrentar. Por causa da ansiedade, o homem não foi extinto. Na época das cavernas, existia todo um comportamento em função dos riscos de vida que eram muito grandes. Os homens precisavam enfrentar grandes feras, animais de 3, 4 metros de comprimento. Os animais predadores, principalmente na época em que os filhotes saíam do ninho, estavam desmamando, por exemplo, e as mães iam ensiná-los a caçar. E como os homens viviam da coleta e da caça, eles também corriam grandes riscos de serem exterminados por essas feras. E o que é que dava condições para que eles sobrevivessem? A adrenalina. Porque a adrenalina é uma substância, ou a noradrenalina, que
entra no organismo, é despejada em maior quantidade na circulação sanguínea para promover uma reação em cadeia no corpo para torná-lo capaz de vencer o desafio. Então, quando a adrenalina entra na corrente sanguínea, quer dizer que há um risco. E para que o corpo dê conta do risco, o corpo é todo trabalhado para uma situação de vida ou morte, de luta ou fuga. Então, o que acontece? Ao menor sinal de perigo, o cérebro recebe o estímulo, visual, auditivo, o que for, e envia comandos para diversas partes da mente, né, da constituição cerebral, para que essas partes que você está vendo aí na legenda comecem a estimular algumas reações em cadeia. Então, para começar, nós, quando estamos ansiosos, nós sentimos que a nossa respiração fica mais acelerada. E isso ajuda o coração também a bombear mais sangue para todo o corpo. Aumenta a capacidade respiratória para conseguirmos executar um trabalho com força física. Então, o coração bombeia mais sangue, irriga melhor os músculos. Nós aumentamos a nossa capacidade respiratória para podermos termos mais fôlego. A capacidade auditiva, visual são enriquecidas, são estimuladas para ficarem mais aguçadas. E, desse modo, nós conseguimos fugir de um perigo, ou nós conseguimos enfrentar o perigo, seja com luta, seja com força física, seja com um reflexo inteligente ou com um pensamento rápido que vai proteger a pessoa da morte, por exemplo. Então, isso explica porque muitas vezes uma pessoa num estado de emergência, de urgência, de um acidente, consegue carregar outra pessoa mais pesada que ela mesma. Onde que ela encontra força para isso, né? A adrenalina injeta energia no corpo, faz toda a atenção do corpo ficar em alerta. Então, isso nos torna mais rápidos para correr, a musculatura fica mais irrigada, a gente tem mais força de impulso para correr, a nossa coordenação motora fica mais arisca, mais atenta, de modo a não tropeçarmos nas próprias pernas, a calcularmos em que direção nós vamos correr, se a gente vai ter que subir um muro, calcular tudo isso, altura, velocidade, tudo. Tudo é estimulado a funcionar para emergência. Ok, certo. Quando nós começamos a perceber que a ansiedade está acontecendo mesmo em situações em que está tudo bem, nós já começamos a perceber que há um adoecimento aí, certo? A ansiedade também pode estar relacionada a efeitos provocados por alguns adoecimentos, justamente porque esses adoecimentos desregulam as nossas funções emocionais, provocam instabilidade emocional, interferem no modo como percebemos os estímulos, ok? Nós podemos citar aqui as doenças como as arritmias cardíacas, as doenças hormonais como hiper e hipotireoidismo, problemas respiratórios crônicos, a asma, por exemplo. Nós podemos também citar o abuso de drogas, de álcool e o abuso de medicações. Algumas pessoas se viciam em medicações que têm como efeitos colaterais a irritabilidade, a ansiedade, a confusão mental, percebe? Então, nós temos isso aí já citado para você, e agora nós vamos falar da questão da criança, quando ela é exposta a esses ambientes, e também as situações que a traumatizam e geram o transtorno, certo? Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar a respeito das crianças, das mudanças de comportamento que sinalizam claramente que há algo acontecendo no interior dessas crianças, na subjetividade delas. Na interação com o meio, desde o lar, desde onde nasceu, até as primeiras experiências escolares, a criança está desenvolvendo habilidades internas, assimilando valores, conceitos de convivência, que vão, no conjunto de toda essa experiência com as pessoas, ajudá-la a concretizar, a construir sua identidade no mundo. Quando uma criança começa a enfrentar dificuldades nesse processo, é necessário que os adultos que estão ao redor dela, isso inclui pais, parentes próximos, professores, vizinhos, o que for, observando o comportamento atípico, anormal de uma criança, as pessoas que são responsáveis por ela precisam cuidar. Por quê? Obviamente, nós todos sabemos que quando os adultos enfrentam dificuldades, nós temos condições de resolver porque já desenvolvemos uma série de amadurecimento de ideias, estabelecemos nossos valores
que vão nortear o modo como nós vamos enfrentar um desafio. Nós sabemos buscar socorro, nós acreditamos que somos capazes. Nós temos experiências de viver outras vitórias no passado que são degraus para nos colocar hoje numa prontidão adequada para enfrentar o que for. A criança não tem isso. Então, é muito importante que nós prestemos atenção em comportamentos atípicos que a criança manifesta. E precisamos também ter um cuidado com a nossa negação. O cérebro, a mente tem mecanismos de defesa que não deixam a gente ver aquilo que vai doer. Já ouviu falar que a pessoa traída é a última que fica sabendo? É isso. A pessoa traída já sentiu que tem alguma coisa errada no ar e o medo de olhar para isso impede que ela busque um diálogo, construa uma DR que vai esclarecer as coisas, mesmo que a princípio nem esteja havendo traição, mas que esteja havendo um distanciamento, um esfriamento da relação, que levanta o sinal de alerta que esse casal precisa conversar. Então, nós precisamos cuidar da negação que a gente, infelizmente, vive em relação a observar que o nosso filho não está bem, por medo de não darmos conta de ajudá-lo, por medo de olhar para aquilo que aquela criança já está percebendo. Porque todos somos intuitivos. Nós percebemos que algo não está bem. Todos nós temos essa inteligência. E muitas vezes, isso é até falado na sistêmica, na linha sistêmica, uma pessoa da família incorpora o sintoma. Ela se coloca no lugar de alguém que, a partir do que ela está sofrendo, vai alertar a família que tem alguma coisa errada. Onde tem fumaça, tem fogo? Se tem fumaça, a gente tem que correr e olhar se é um incenso ou se é mesmo um incêndio. Percebe? Então, a primeira coisa que os pais ou cuidadores precisam observar é que, quando uma criança muda o comportamento, ela tem que estar atenta, porque essa criança depende dos adultos que estão ao redor dela para ajudá-la, para orientá-la, para conduzi-la. Algumas provas na escola são fáceis, outras mais complexas, precisamos estudar mais. Isso vale para todos os aspectos da nossa vida. E a criança é um ser em formação que precisa da companhia e presença daqueles que têm mais experiência que ela. Isso engloba amor, proteção, confiança nela, né? Então, ok, preste muita atenção, tenha cuidado para não estar em estado de negação, evitando de olhar para o problema, porque vai doer, porque você talvez se sinta incapaz de ajudar, não preparado suficientemente para ajudar. Talvez você tenha vivido a mesma dor que você pressente no seu filho e você não consegue lidar nem com a própria dor. Então, seu filho fica à mercê do acaso. Isso é muito problemático porque, em se tratando de adolescentes, quando a criança vai crescendo, levando com ela problemas, principalmente familiares, na relação dos pais, no modo como eles tratam os filhos, sem uma didática adequada, essa criança vai levar esse problema para a adolescência, numa época em que os hormônios, a mudança de hormônios vai inflar o desejo dessa criança de se libertar. O desejo dessa criança de buscar algo novo, porque ela já está começando a poder sair de casa para ir fazer trabalho na casa do amiguinho. Ela já está podendo sair de casa para ir para a festinha do amiguinho. Nessas saídas, ela começa a ter contato com o aspecto da liberdade. Ela começa a sentir, opa, já posso fazer algo longe dos olhos dos meus pais. Eu posso me divertir, eu posso curtir, como também eu posso transgredir leis, eu posso adotar drogas, eu posso assumir um comportamento promíscuo. Portanto, em relação a identificar alguma dificuldade na criança e a gente ficar nesse processo de negação por medo de não dar conta de resolver, por ser algo desagradável, algo que traz sofrimento para a família, se é algo reincidente, nós precisamos tomar cuidado. Porque, voltando ao raciocínio, se essa criança não é tratada, quando ela chega à adolescência, ela já tem uma carga de dor que vai mobilizá-la a buscar alívio. E nesse contato com a primeira liberdade, com as primeiras autonomias que ela vive, ela pode correr o risco ou de
de buscar um professor querido para aconselhá-la, dividir com esse professor o que a criança está vivendo. Isso eu já vivi. E eu agradeço muito meus professores que puderam me orientar em muitos momentos. Ou ela vai buscar a boca de fumo. Ela vai buscar as transgressões. Ela vai buscar os comportamentos de promiscuidade, buscando a atenção que ela não recebe. Quando eu era adolescente, eu via muitos problemas na minha casa. Na relação dos meus pais, no modo como a gente vivia. Eu nem tinha referência de como viviam outras famílias, mas eu sentia, tinha coisa errada no ar. E sabe o que é pior quando a gente está enfrentando isso? É não ser ouvido. É não ser ouvido, é não ser visto na nossa dor. É chorar horas trancado no quarto, sair lá na cozinha, ninguém perceber que você está toda inchada né? Ninguém se engaja, a negação está atuando ali. Ah, não quero nem saber, não vou dar conta mesmo, não é problema meu. E quando isso acontece, há o grande risco da pessoa se perder, da pessoa se sentir tão sozinha e tão invisível que ela começa a buscar os mínimos recursos que ela tem para se resolver. Muitos suicídios de crianças acontecem por causa disso. Muitos desaparecimentos que a gente vê anunciado em jornais, contas de água, informativos de ônibus, é de gente que foge da família. Não é desaparecimento criminoso. Não é pessoa que perdeu a consciência e desapareceu no mundo, não. É gente que foge da família. Existem muitas famílias tóxicas e a gente sabe bem disso. Qual é a alternativa para quem mora dentro de um lar agitado, infernal? Fugir, desaparecer mesmo. Qualquer coisa é melhor do que ficar ali. E que sirva de alerta também para esses casos, né? A criança não suporta não, ela vai desenvolver sintoma. Então, vamos entrar num estudo de caso em relação a isso, ok? A minha filha Isabela Luna é professora de artes. Eu comecei com o Instituto Morgana Valente em 91. Vivi todos esses anos ajudando pessoas a aprenderem a desenhar, a pintar. E nessa formação em psicologia, comecei a perceber, mesmo antes, que a arte falava o que existia na alma. Nós temos as obras da Anísia da Silveira, as imagens do inconsciente, nós temos o homem e seus símbolos de Jung, que evidenciam claramente que pelo fato da mente ser imagética, por meio das imagens a pessoa se expressa. A pessoa se expressa. E para olhos adestrados, uma obra pode falar muito da pessoa que a fez. Ela pode ser inclusive um grito, um pedido de socorro. E esse é o caso do que vamos falar agora. Isabela recebeu um menino de aproximadamente 8 ou 9 anos para fazer aula de desenho. E na primeira aula é comum a gente fazer um exercício para vermos a prontidão da criança, para conhecermos a condição motora fina, a coordenação, para conhecermos qual é a habilidade com o traçado, para percebermos a percepção de cores que a criança tem e para perceber em qual linha ela vai se dar bem. Porque você pode aprender o desenho básico, aqueles treinos geométricos, riscados, texturas, mas também pode estimular a criança a se agregar à tarefa, deixando que ela trabalhe com aquilo que a faz feliz. Mangá, anime, quadrinhos, o desenho clássico em si, desenho de objetos apenas, desenho de carrinhos, desenho de dinossauros. A criança aprende desenhando o que gosta. Olha que bacana. E um dia, Isabela chega para mim com o desenho desse aluno, nós vamos dar o nome de Pedro. No desenho do Pedro, ele me mostrou e me disse: mãe, tem alguma coisa aqui. Isabela é psicanalista, é facilitadora na aplicação de barras de Access e tem um feeling maravilhoso. Ela trabalha comigo na nossa clínica e a gente faz um trabalho interdisciplinar, integrativo. Então ela chega com o desenho do Pedro e me mostra e diz: mãe, tem alguma coisa aqui. Quando eu observei o desenho, eu vou colocar a imagem aí para você ver.
Eram duas pedras, como se fossem um pão de açúcar, duas pedras enormes, com casinhas minúsculas lá em cima. Descendo pelas pedras, escadas de corda. Embaixo, o mar. Um barquinho de papel com uma pessoinha lá, na forma, aquele desenho de palitinho, cabecinha. E no céu, nuvens, nuvens e nuvens escuras. Aquilo era um grito de socorro. Claramente um grito de socorro. A dualidade das duas casas lá no alto da pedra. Imagine a dificuldade em escalar corda. Você já brincou no parquinho? Já tentou subir numa corda? É a coisa mais difícil que existe. Se eu tentar subir numa escada de corda, pode chamar o SAMU. Pode chamar o SAMU, porque vai dar ruim. As casinhas pequeníssimas lá em cima. Distantes, difíceis, inacessíveis, quase inacessíveis. O mar. E o que vai acontecer com o barquinho de papel? Molhado pela água, vai se dissolver. E o que vai acontecer, principalmente se cair a tempestade que está se anunciando? Estava evidente que essa criança estava à beira de uma tempestade, à beira de um grande risco. À beira de um grande risco. E a gente, quando tem essa sensibilidade, a gente sente um aperto aqui. O cardiochakra fala. Então eu senti que aquela criança precisava de ajuda. Esperei o final da aula e fui procurar quem veio buscar a criança. Era a avó. Conversando com a avó, eu perguntei para ela: com licença, meu nome é Morgana, sou mãe da Isabela, professora do Pedro, e nós hoje fizemos uma aula de sondagem para verificar a prontidão dele, para socializar, começar a criar um rapport. E nós percebemos uma situação que nos chamou a atenção. Está acontecendo com o Pedro uma necessidade de fazer uma escolha? A dualidade, duas pedras, né? Ele está ali no meio de um barquinho. Aí ela disse: ele contou para vocês? Poxa, ele não fala nunca. Ele não é de falar. Eu falei: não, ele não falou. Aí peguei o desenho e mostrei para ela. Vem cá, nós fomos lá num canto, longe, fora da sala, e mostrei para ela. Olha esse desenho. O Pedro está desesperado, está angustiado, porque ele está sendo obrigado a fazer uma escolha. Inclusive, ele havia perdido o controle de esfíncter, estava tendo dificuldades de ir para a aula, porque ele temia perder o controle em sala, perto dos colegas, sofrer constrangimento. Não estava dormindo muito bem, acordava gritando. Então, ela me contou. Os pais estavam se separando e pediram para ele escolher com quem que ele queria ficar. Gente, quando um casal vai se separar, esse casal precisa de ajuda. O casal precisa de uma orientação sobre como conduzir a separação sem traumatizar a criança. Qual é a criança que vai abrir mão do pai ou da mãe? Não tem como ela escolher. Não tem como ela escolher. Na linha sistêmica, numa teoria muito bem explicada por Bert Hellinger, os pais nos transmitem força. A força do pai é a força para ir para o mundo, buscar crescimento, desenvolvimento, experiências, oportunidades. A força da mãe é a força de ir, depois de ir para o mundo, né? Produzir, multiplicar, ser abundante, conquistar riqueza, vitória, beleza, plenitude, dinheiro, construir família, escrever um livro, plantar uma árvore. Com a força do pai e da mãe, quando nós estamos bem com nossos pais, nós temos condições de ir para o mundo com segurança. Como é que a gente vai abrir mão disso? Porque na cabecinha de uma criança, quando ela escolhe, ela está excluindo o outro. E a criança não suporta essa escolha. Então, sabendo de tudo isso, sabendo que os pais pediram ao filho, possivelmente numa posição de muito amor e muita dor, eu orientei a avó. Vó, você vai chamar seu filho e a nora, vai sentar e conversar com eles, vai falar isso que eu estou explicando para você. E você vai dizer o seguinte: ao invés dele escolher, eles vão avisar que vai ter um quarto só para ele em cada casa. Vai ter uma cama só para ele. Que ele vai ter agora 2 casas. E que ele vai poder escolher em que casa ele vai querer ficar. Tô com saudade do papai, eu vou lá para casa do papai. Obviamente, e observando
praticidade, essa logística de quem vai levar para a escola, se a minha casa é longe da escola, coisas assim. Mas é preciso que a criança, ao invés de escolher, sinta que ela está ainda mais abraçada nesse momento tão difícil para ela. Percebe a seriedade? Percebe a necessidade do cuidado? Então, ao invés de haver uma conotação triste, eu vou ficar sem o papai perto de mim, ou sem a mamãe perto de mim, porque essas decisões de guarda compartilhada, qual é a residência fixa da criança, isso aí é coisa legal e a gente combina. Mas a questão do acesso da criança aos pais, isso aí tem que ser muito cuidadoso. Inclusive existe o problema da alienação parental, inclusive a gente, na minha família, nós estamos vivendo isso, que certamente vai causar um prejuízo emocional muito grande à criança envolvida, e isso se torna um flagelo familiar. Muita gente sofrendo com a gente por causa disso. E a pessoa que está praticando a alienação parental, no caso a mãe que fala mal do pai, o pai que fala mal da mãe, a mãe que impede que o pai veja, que a criança tenha contato com a família, com certeza ela está causando um dano emocional à criança. E a fatura vai chegar. Um dia ela vai chegar. Possivelmente, inclusive, no sofrimento da própria criança. Na dúvida dela se ela é amada de fato, se ela é respeitada, se ela tem a sua individualidade conservada, preservada, se ela é ouvida, a fatura vai chegar, infelizmente. E quando a gente percebe que está acontecendo essa alienação parental, quem pode dar afeto e proteção a essa criança tem que se engajar nisso. Dizer para ela, você é muito importante. Você é uma alegria imensa na nossa vida. Nós estamos muito felizes por você estar com a gente, por você ser meu filho, meu neto, meu sobrinho. Nós temos que balancear isso. E eu espero que, no nosso caso específico, essa criança esteja recebendo isso. Mas voltando, e após a avó tomar consciência de tudo isso, ela conversou com os pais. E na semana seguinte, a aula era no sábado de manhã, na semana seguinte, Pedro chegou completamente diferente. Chegou sorridente, animado com a aula, olhando mais para as pessoas, interagindo mais, se gesticulando mais, porque antes ele estava contido, cabisbaixo. Percebe? Então a gente pode conduzir situações como essa do divórcio dos pais com cuidado, colocando um ingrediente de amor incondicional em torno das crianças, para que elas sintam que o problema é entre os pais, que na condição de filhos, essas crianças estão seguras. Sempre deixar muito claro, filho, filha, a gente está se separando, porque a gente não está conseguindo mais conviver devido a alguns problemas, que eu não vou te explicar, porque você ainda não está pronto para saber. Mas não é um segredo muito sério. Não precisa preocupar. Nós vamos conseguir passar por isso e tudo vai ficar bem. E a gente vai continuar se amando. A gente vai continuar crescendo, se desenvolvendo. Ok? O papai é importante para você, a mamãe é importante para você. Isso nunca vai mudar. Tá bom? É assim que a gente faz. Não é usar os filhos como moeda de negociação, não é tentar fazer a caveira do outro para trazer esses filhos para ele. Inclusive existe até aquela mesquinhez, eu não quero pagar pensão, então eu vou ficar com a guarda desses meninos, a minha mãe cuida enquanto eu vivo a minha vida, ou tanta coisa ridícula que envolve isso, que tem a ver com a imaturidade, que tem a ver com a inexperiência e muitas vezes com o caráter, com o desvio de caráter. Então, é isso. Esse conteúdo faz parte do curso EAD que a gente vai lançar em algum tempo, que é A Resposta Existe. Explicações e métodos para o tratamento da dor emocional vivida na infância. E, ao mesmo tempo,
nós continuamos a oferecer esse trabalho. Um trabalho terapêutico, de aconselhamento aos pais no diagnóstico das dificuldades da criança por meio dos trabalhos manuais, por meio da observação do comportamento. Se você tem uma vivência assim, eu e minha filha Isabela temos condições de te ajudar. E temos condições também de encaminhar a criança para uma terapia infantil, uma terapia de criança, por profissional competente da nossa confiança, a Patrícia Izzi, que é uma colega de trabalho muito maravilhosa, uma mãe maravilhosa, muito capaz. Então, se você está enfrentando esse problema, se você está percebendo que seus filhos estão enfrentando dificuldades que você não consegue entender, vocês não conseguem conversar, você percebe uma evitação desses filhos, um silêncio que assusta, que preocupa, um isolamento que preocupa, nós podemos te ajudar. Fica aqui então essas palavras, eu espero que elas tenham sido úteis para você. E tenha certeza, se houver boa vontade, se houver abertura, disposição para desapegos, para reconsiderar opiniões, para reconsiderar comportamentos, para dar espaço para essa criança falar, ser quem ela é, expor seus sentimentos, porque muitas vezes a gente tem dificuldade nisso. E a criança, por ainda estar em desenvolvimento simbólico, ela não consegue expressar. Eu estou assim, mamãe, eu quebrei o copo na parede, ou eu bati no gato, ou eu... Porque papai me fez aquilo e eu estou triste, estou magoado. Nem sempre a criança consegue verbalizar. Ela não consegue se organizar. Porque ela está aprendendo ainda a identificar o que é tristeza, o que é raiva, o que é mágoa, o que é revolta. Percebe quanta coisa? Então fica aqui, nesse vídeo, diversos apelos. Um alerta para que você cuide dos seus filhotes, para que você preste atenção no sobrinho que está vivendo violência, nas mãos de uma mãe borderline, uma mãe bipolar, uma mãe com uma depressão gravíssima. Essa criança precisa de ajuda, porque a fatura chega para todo mundo, né? E se a gente é um sistema, o mundo é um macrosistema e cada família é um microsistema. E é papel da família se apoiar, é papel da família ser apoio. É isso. Se você gostou, curta, divulgue, compartilhe, para ajudar o canal a crescer. Vai ser muito importante para nós e é uma troca bonita que a gente pode fazer e que nos estimula a produzir mais conteúdo. Ok? Fique bem. Até a próxima. Olá, tudo bem? Nós estamos passando por esses tempos aflitivos e perdendo a calma. Muitas pessoas estão queixando dificuldades nos relacionamentos, dificuldades profissionais, financeiras e aumentou ainda mais o índice de ansiedade e depressão. E como é que a gente enfrenta isso? Veja bem, antes de haver a pandemia, nós já convivíamos com os nossos potenciais no sentido de sabermos resolver ou não nossas questões. Nós já tínhamos um limite, um potencial. Com a pandemia, os níveis de agressão à nossa sensibilidade aumentaram. E como é que faz? Como é que faz quando a situação está pior? Não há como, sem um trabalho mais profundo, a gente dar conta de administrar os danos que a ansiedade e a tristeza, o medo estão causando na gente. É preciso fazer um trabalho mais profundo. E olha, bom senso, equilíbrio emocional já viajar para o espaço, né? Nós estamos sim extremamente sensíveis, muito frágeis. Como resolver? Primeiro, cuidando daquilo que já é pré-existente, que antecede a pandemia. Se nós tínhamos tendões de Aquiles, dificuldades, inseguranças antes de ocorrer a pandemia,
Agora que ela está aí nos expondo a tantos problemas, em função de ações de pessoas também que estão dificultando ao invés de ajudar, nós precisamos primeiro tratar das nossas questões pessoais. É a hora que a terapia é fundamental. Não tem como resolver no grito, batendo porta, fingindo que não está acontecendo. Então, a primeira coisa é você tratar daquilo que te magoa, daquilo que te marcou lá atrás, para que, com a questão resolvida, você consiga se posicionar de um modo mais assertivo e proativo diante das consequências desse tempo. Morgana, mas terapia demora, depende. Existem métodos na terapia breve, focada em resolução de problemas, ela é mais objetiva nesse aspecto. Existem terapias que são mais objetivas. A cognitiva, por exemplo, é mais rápida que a psicanálise, né? E a terapia focada em resolução de problemas, ela reúne diversas ferramentas que focam com mais objetividade as questões que estão incomodando. Então, não tem como você dar conta de uma situação que agrava ainda mais algo que já é pré-existente. Se você antes já tinha um quadro de ansiedade, um quadro de pânico, fobia, medo, tristeza, agora é fundamental que você olhe para isso. Porque se não olhar, as consequências podem ser ainda piores. As consequências podem trazer agravamentos de estados, adoecimentos mais agudos, né? Então, é essencial que você faça um estudo da sua história, das suas vivências, para que você entenda onde estão as maiores dificuldades no momento presente. Se antes existia insegurança, agora está muito pior. Então, quando você olha para os motivos que fizeram você se sentir uma pessoa insegura, você terá mais condições de enfrentar o que está acontecendo hoje. Ok? Então pense nisso. Terapia breve, focada em resolução de problemas. Uma pessoa que ajude você a organizar seus pensamentos, a se situar diante do panorama atual, para que você identifique suas forças, identifique suas potencialidades, organize os assuntos de uma maneira de ordem prioritária, uma planilha do que é essencial, o que é descartável, para que você não fique bombardeado por excesso de informações, pensamentos intrusos, acelerados, que roubam sua energia e colocam tudo a perder. Ok? Então, é isso que eu tenho para dizer hoje em relação às terapias que eu estou aplicando nos últimos tempos. As pessoas precisam se localizar, se conhecerem melhor, para terem condições de enfrentar essa fase, garantindo menores danos, menores consequências. Um abraço.